Vamos para a palavra do Senhor? Amém? Amém. Vamos então ler um texto, um trecho da palavra, para que nós possamos então sermos ministrados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos abrir, convido aos irmãos a abrirem Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhes propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós lemos a tua palavra e pedimos para que o teu Santo Espírito ministre as nossas vidas, os nossos corações, para que não apenas possamos ler e explanar a palavra, mas que acima de tudo possamos ter a tua revelação e assim possamos ser ministrados em nome de Jesus. Amém. Amém. A parábola do joio, né? Em algumas versões vai colocar a parábola do joio e do trigo. Aqui na minha está a parábola do joio. Bom, nós temos essa parábola e nós precisamos então compreender um pouco melhor essa parábola e também entender várias coisas que a gente sempre tem que analisar quando a gente está lendo a Bíblia, né? Não é simplesmente ler um texto e tirarmos conclusões, né? Nós precisamos entender, na verdade, aquilo que o Senhor quer. Bom, se vocês já leram esse trecho da Bíblia, vocês vão se lembrar que Cristo contou a parábola do joio um pouco depois de ter contado a parábola do semeador, né? Outra parábola também muito conhecida, a parábola do semeador. Então, Cristo fala a respeito da parábola do joio, e se a gente avançar um pouquinho, vamos lá para o versículo 36, a gente vai perceber uma coisa. Versículo 36, no mesmo capítulo aí de Mateus, diz assim: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. Amém? O que a gente já observa aqui? Que os discípulos não entenderam, então eles pediram para que o Senhor, para que Jesus pudesse explicar para eles a parábola do joio. Então Cristo vai explicar para eles. Vamos ler. Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu, versículo 37. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos.
e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Então, Jesus, ele conta a parábola do joio e saindo de lá, despedindo as multidões, ou seja, saindo e agora já um pouco mais isolado ali, só com os seus discípulos, os discípulos vão e lhe perguntam a respeito dela, né? Então, eles ouviram a parábola junto com a multidão, mas não entenderam. Só que eles falaram assim: vamos fingir que a gente entendeu, né? A hora que a gente estiver só com ele, a gente pergunta, né? Aí quando eles estavam só com Jesus, eles foram e perguntaram para Jesus: Jesus, explica melhor isso daí para nós, porque a gente não entendeu. E Jesus vai lá então e explica. Bom, existe aqui algumas coisas para a gente ver. Uma delas é uma coisa que eu sempre falo e vou continuar falando: Jesus não faz nada à toa, absolutamente nada à toa. Tudo que ele faz, ele tem propósito e tem o porquê. O fato dele ter contado a parábola do semeador e ter contado a parábola do joio juntas, ou seja, no mesmo momento, né, pode ter sido um pouco depois, mas foi ali com as mesmas pessoas, tem muito significado para nós, certo? Existem semelhanças entre a parábola do semeador e a parábola do joio, assim como tem também diferenças. E a gente precisa entender as semelhanças e entender as diferenças, para que a gente possa entender o que quer dizer na parábola do semeador e o que quer dizer na parábola do joio. Bom, vamos lá. Para a gente entender, a gente vai ter que voltar. Capítulo 13, versículo 1. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, outra em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então, a primeira semelhança que eu já vou colocar entre as duas é como Jesus termina a parábola, chamando a atenção. Ele cita a parábola, ou seja, ele conta a história, e ele fecha dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E nós vamos entender por que disso. Não é só porque, Jesus quis dizer que isso que ele falou era muito importante. Não era só isso, porque se a gente considerar que qualquer coisa que Jesus disse é importante, a gente não pode dizer que uma coisa é mais importante do que outra. Porque é Jesus que falou. Então, absolutamente tudo que ele falou é importante, correto? Então vamos entender por que ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Analisando a parábola do semeador. Eu já preguei sobre a parábola do semeador, não sei quem que lembra, mas eu já preguei. Tá? Então eu vou só dar uma pincelada. Um entendimento básico da parábola do semeador é que não se trata do semeador. Apesar de chamar parábola do semeador, ela não se trata do semeador, e sim dos terrenos.
Se trata dos terrenos. Porque ele fala assim, um semeador saiu a semear. Ele não fala sobre o semeador, quem era, se ele era bom, se ele era ruim, não fala. E ele não fala sobre como era a semente. Ele diz que um semeador saiu a semear. E aí ele começa a citar. Algumas sementes caíram à beira do caminho. Outras sementes caíram em terra rochosa. Outras sementes caíram em terras com espinhos. E outras sementes, então, caíram em terreno fértil, em terra boa. Certo? Então, na parábola do semeador, Jesus está dizendo que o semeador era bom e a semente era boa. Porque a diferença entre a semente que deu bom e que deu ruim, estava aonde ela caiu. Certo? E não, vamos dizer assim, o problema não estava no semeador e nem na semente. A questão era os terrenos, aonde ela caía. Certo? Então uma das coisas que a gente aprende na parábola do semeador, é que Jesus está dizendo assim, se ele é um semeador, ele é um bom semeador. E a semente que ele usa é boa. E ele sai para semear e ele não faz diferença entre os lugares onde ele semeia. Em outras palavras, nós temos que ser bons semeadores. E temos que ter uma boa semente. E nós não podemos fazer diferença para quem nós pregamos, para quem nós semeamos. Certo? Ele disse, o semeador saiu a semear. E ele jogou a semente em todo o tipo de terra, em todo tipo de lugar. Ou seja, você não escolhe, você semeia para todo mundo. Certo? Até quando eu preguei sobre a parábola do semeador, eu falei assim, aqui dentro pode ter todos os tipos de terreno. Aqui dentro pode ter terrenos que são como a beira do caminho, terrenos que são como terrenos rochosos, terrenos que são com espinhos e terrenos que são férteis. Dentro da igreja, né, e quem está assistindo também, pode ter todos os tipos de terreno. E eu não vou escolher lançar a semente em um terreno e em outro não. Correto? Eu, como semeador, eu vou semear para todos. Correto? Parábola do joio. Aqui na parábola do joio, ele está dizendo, ele está se referindo a um único campo. Aqui é que ele vai trazer a diferença da semente. Certo? Aqui que ele vai trazer a diferença da semente. Lá, nós éramos os terrenos. É aí que vai vir a diferença. Na parábola do semeador, o semeador é aquele que prega. A semente é a palavra. E os terrenos somos cada um de nós. Como nós devemos nos preparar para receber a boa semente. Na parábola do joio, ele está dizendo assim. Aqui tem uma diferença. Por quê? O semeador, existem dois tipos de semeador na parábola do joio. Quando ele vai explicar, nós já lemos aqui, quando ele vai explicar a parábola do semeador, ele diz, eu sou aquele que semeia a boa semente. Eu sou aquele que semeia a boa semente. E o inimigo é aquele que semeia a semente ruim. Certo? Então, e o campo, como ele próprio se refere ali no versículo 38, o campo é o mundo, ou seja, é todo lugar. Então, ele está dizendo, ó, nós temos o mundo. E no mundo, nós estamos semeando ele, Cristo e o inimigo. Eu estou semeando boas sementes. E ele está semeando más sementes. Aqui nesse caso, a semente somos nós. É diferente da parábola do semeador. Aqui a semente somos nós. A diferença está justamente em quem é semeado por Cristo e quem é semeado pelo inimigo. Quem é semeado por Cristo e quem é semeado pelo inimigo. E ele está dizendo que quando alguém é semeado por ele, esse então dá fruto. Porque ele é o trigo. Certo? E aquele que é semeado pelo inimigo, ele é o joio. E qual é a diferença entre o trigo e o joio?
Já falei, né? Se nós pegarmos um trigo e um joio de uma plantação, eu coloquei o vídeo hoje no grupo da igreja, não sei quem foi que viu, ou se vocês já viram isso em algum lugar. Mas se nós pegarmos um joio e um trigo e olhar para ele, com o nosso super olhar técnico de quem entende muito disso, sabe qual que é a diferença que nós vamos perceber? Nenhuma. É igual. Eles são iguais. Qual é a diferença então? Se olhando a gente não percebe. A diferença está no seu interior. Está dentro dele. Assim como a gente vê, nesse vídeo, por exemplo, que eu mostrei, mas se procurar na internet você vai achar, se você pegar um joio, um pé de joio, e esmagar ele assim, e você olhar, ele não tem nada dentro, ele é vazio. Ou seja, ele não tem fruto. Certo? E se você pegar o trigo e esmagar, e soprar a palha, o que vai sobrar na sua mão? O trigo, os grãos. Os grãos do trigo, o fruto. Você só vê a diferença entre o joio e o trigo se você esmagar os dois. Né? Você só vê a diferença se você esmagar os dois. É incrível isso, né? E sabe o que eu achei estudando? Eu achei o seguinte, ó. Vamos voltar para o versículo 18, aonde ele explica a parábola do semeador. Lá na explicação da parábola do semeador, diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o primeiro terreno. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Aí só para a gente completar, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Percebam uma coisa que eu notei nos outros 3 primeiros terrenos, no da beira do caminho, no rochoso e no do espinho. O de rochoso foi o que mais me chamou a atenção para fazer esse comparativo com o joio. Por quê? Ele diz assim, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele logo se escandaliza. Percebe que não foi os outros, vieram problemas externos, que são a perseguição, a angústia, mas é a palavra que o escandaliza e não as outras coisas do mundo. Já pegou alguém que se sentiu totalmente incomodado com uma palavra de Deus recebida? Não incomodado no bom sentido, eu estou falando no mau sentido mesmo. De não ter gostado mesmo. Disso ter ferido a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem raiz. Então ela não consegue nem sustentar a própria palavra de Deus. Ela não consegue discernir a palavra de Deus. E aquilo, ao invés de tratar a vida dela, acaba trazendo para ela essa angústia e essa perseguição para dentro dela própria. Ela não consegue entender que isso é para um tratamento para ela. E ela vê isso muitas vezes como uma afronta. Mas por quê?
Porque falta raiz. Porque muitas vezes é uma terra de terreno rochoso e que ela precisa entender que ela precisa ser limpa. O que a gente precisa fazer com um terreno rochoso? Se nós queremos plantar nele? Quem já mexeu com terra aí, com plantio? Se você tem um terreno com terra rochosa, o que você precisa fazer primeiro? Você precisa trabalhar o terreno, você precisa tirar as pedras. Não é? Você precisa tirar as pedras. Senão você sabe que você não vai ter uma boa colheita, você não vai ter um bom plantio, consequentemente não vai ter uma boa colheita. Precisa ser trabalhada a terra, precisa ser trabalhada o campo primeiro. E muitas vezes pessoas que são pessoas de terreno rochosos, ou seja, pessoas que ainda não trataram a sua vida, não tiraram da sua vida essas pedras que bloqueiam a semente de enraizar, a boa semente de enraizar, muitas vezes elas acabam sofrendo dessa forma, porque elas não conseguem criar raiz na palavra, não conseguem criar raiz na palavra de Deus. Amém? João capítulo 15, todo mundo conhece muito bem esse texto. João capítulo 15. Vamos fazer um paralelo aqui de João 15 com a parábola do joio, com Mateus 13. Diz assim, João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém? Jesus disse que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Quem é o agricultor? É Deus. É o Pai. Ele diz o Pai é o lavrador, o Pai é o agricultor, certo? É Ele que maneja, e Cristo é a videira. Bom, como nós vamos fazer um paralelo aqui? Vamos pensar. Se Cristo é a videira, e vamos supor que isso aqui é videira, eu sou um ramo e eu quero ser um ramo frutífero. Como eu preciso estar? Ligado a Ele, correto? Eu preciso estar ligado a Ele. O que ele diz? Aquele que não está ligado em mim, o que acontece? O Pai corta, certo? E aquele que está é limpo, ok? Aquele que não está ligado, o Pai corta, e aquele que está ligado, ele limpa. Bom, vamos lá, a gente vai chegar num ponto que a gente vai associar os dois, tá? Quando Cristo fala sobre a poda e sobre o corte, aí a gente tem que voltar aí a pensar na natureza, né? Aliás, a Bíblia é recheada de referências a plantio, a essas coisas, até porque era muito comum na vida deles. E aí, se a gente não tem muita familiaridade com isso, a gente vai precisar viajar um pouquinho para poder entender. Bom, você tem uma planta, certo? Você tem uma planta. Quando você tem uma planta e essa planta começa a crescer, começa a se desenvolver, e aí você começa a perceber que existem ramificações dela, ou seja, que existem galhos dela que não estão se desenvolvendo bem, certo? O que você faz? Você corta. Por quê? Por que você corta? Você corta ela porque apesar dela estar morta, ela está sugando nutriente da planta. Então você tira fora para que ela pare de sugar o nutriente que era para ir para as outras que estão vivas. Não é? A gente tira para que a planta possa continuar sobrevivendo e se fortalecendo. Tá? Duas semelhanças entre essa citação de Cristo a respeito da videira e o joio. Duas semelhanças. As semelhanças estão em que
Lá no joio, quando os servos perguntaram para o Senhor, Senhor quer que a gente vá lá arrancar o joio? O que ele respondeu? Não. Você não arranca o joio. Bom, vamos lá. Essa é a primeira semelhança, porque lá ele disse que não era para arrancar o joio, porque quem arranca o joio? Não somos nós. É o próprio Deus que vai ser responsável por arrancar o joio. Ele disse, é na colheita. Na colheita a gente separa. Porque se você for tentar tirar agora, você pode tirar trigo junto com joio. Certo? Você pode tirar trigo junto com joio. Aqui na videira, ele diz que quem é o lavrador? É Deus. E se tem um ramo que não está dando fruto, o que ele faz? Ele corta. Novamente, quem tira? É Deus. Percebe? Então aqui a gente já tem uma semelhança. É Deus que faz a limpeza nas duas situações, que na verdade são muito semelhantes. Porque lá no joio ele está dizendo, o joio não dá fruto, por isso ele é arrancado e lançado ao fogo. Ele diz assim, aqui em João 15, Jesus diz assim, o ramo que não dá fruto, ele é cortado e lançado ao fogo. Ele é cortado e lançado ao fogo. Novamente, lá na parábola, na explicação da parábola, ele vai dizer que o joio, né, aquilo que não presta, ele é lançado e arrancado para que não sirva de pedra de tropeço. Lá na explicação da parábola do joio. O que nós entendemos, irmãos? Que no mesmo meio existe trigo e joio. Assim como na mesma videira existem ramos que dão fruto e que não dão. E que não dão. Nós sabemos que é o Senhor que poda, correto? Vamos continuar aqui, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, nós não damos fruto porque nós somos bons trabalhadores. Nós não damos frutos porque a gente faz as coisas direitinho. Nós somos frutos por quê? Porque estamos ligados. Nós damos frutos porque estamos ligados. É a videira, é Cristo que faz os frutos existirem. Percebe? Nós, vamos dizer assim, nós somos simplesmente um canal dele. Nós somos simplesmente um canal dele. Eu quero que você entenda que você não deve ser joio. Eu quero que você entenda que você não deve ser um ramo que não está ligado na videira. Eu quero que você entenda que você não deve ser um terreno à beira do caminho, nem um terreno rochoso e nem um terreno espinhento. Certo? Mas eu também não quero que você surte com algumas coisas. Como por exemplo, tem gente que surta achando assim, meu Deus, eu não tenho uma fila de pessoas que eu ganhei para Cristo, então eu não dou fruto, eu vou ser cortado, eu vou ser queimado, eu vou ser lançado no fogo. Entende? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o fruto é uma consequência natural de uma caminhada ligada à videira. Entendeu? A palavra de Deus diz que isso é uma consequência natural que vem dessa caminhada de conexão junto à videira, ou seja, junto a Cristo. Quer ver? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, lançarão no fogo e o queimarão. Lembra o que eu falei? Igualzinho o joio. Igualzinho o joio, tá? Mas nós vamos ver a diferença, tá? Lá na questão do joio, tem uma diferença bem grande daqui, tá bom? Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Percebe que ele não está falando sobre obras que nós precisamos fazer, e sim o fato de estarmos nele, de permanecermos nele. Percebe essa diferença? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Nessa questão é que eu disse, nisso é glorificado o Pai, em que nós possamos dar
muitos frutos, por consequência de uma vida ligada a Cristo. Amém? Automaticamente nós daremos frutos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Aí é que a gente fala sério. Vocês entenderam. Trava-língua é comigo mesmo, né? Isso. Desmitificar. Obrigado. É aí que a gente faz isso com relação ao amor. Porque o amor, a gente sabe muito bem, o significado do amor é muito deturpado no mundo. Extremamente deturpado. E aqui Cristo deixa claro, permanecer no meu amor significa permanecer em mim, que significa permanecer na minha palavra. Amém? Amém. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu sempre falo isso. O verdadeiro cristão, ele tem alegria, ele é alegre, ele não é chato, ele não é triste, ele não é amargurado, ele é alegre. Amém? O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Eu vou pular versículo 18. Por quê? A gente está falando sobre amor. Jesus falou, vocês precisam me amar assim como eu amei vocês. Vocês me amam quando vocês ouvem e obedecem a minha palavra, ok? Vocês demonstram que me amam quando vocês me obedecem. Isso significa que todo mundo precisa viver em perfeito amor? Que vai viver em perfeito amor? Não. Versículo 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, ele odiou a mim. Jesus está falando. Antes do mundo odiar vocês, ele odiou a mim. Ou seja, se o mundo te odeia, meu irmão, minha irmã, fica quê? Fica feliz. Fica feliz. Porque qual é o nosso maior sonho? É sermos iguais a Jesus. O nosso maior sonho é sermos iguais a Jesus, não é? Então o que a gente mais deveria querer na nossa vida? Ser perseguido, maltratado, ferido, machucado e crucificado. Mas ninguém quer isso, né? Mas eu quero ser igual a Jesus. Mas não quero sofrer o que ele sofreu. Eu quero ser igual a Jesus, eu quero agradar a Jesus, mas eu também quero ao mesmo tempo agradar ao mundo. Não dá. Não dá. Não dá. A palavra de Deus é clara, se você está agradando a Deus, você está desagradando o mundo. Então o mundo precisa te odiar. Porque assim, o mundo também odiou a Jesus. Versículo 19. Se vocês fossem do mundo, presta atenção. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Eu escolhi vocês do mundo. E por isso o mundo odeia vocês. Amém? O mundo te odeia? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, o mundo me odeia, gente. Mas me odeia, glória a Deus por isso. Versículo 20. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Amém? Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. E aí a gente lembra do quê? Guardar a palavra, semear. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. E aí a gente lembra da semeadura. Aí a gente lembra
de semear. Lembramos que nós também somos semeadores, porque quando Cristo está falando aqui com os seus discípulos, no capítulo 15 de João, ele está dizendo para que eles continuem o trabalho, para que eles estejam ligados a Cristo, para que eles deem continuidade no trabalho de Cristo, de que Ele é a videira. Nós precisamos da vida que vem da videira, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa trabalhar. O podar, que muitas vezes nós não gostamos de sermos podados, mas ele deixa muito claro, ou você vai ser podado ou você vai ser cortado. O que você prefere? Ser podado, certo? Eu também, prefiro ser podado. Mas muitas vezes a gente não gosta de ser podado. Mas a gente precisa entender então por que ele faz isso. Né? Parece só uma questão de judiar, né? Mas não, o ser podado é ser aperfeiçoado. É sermos aperfeiçoados. Se você pegar e cortar um ramo, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Porque ele não tem de onde tirar nutriente, ele não tem de onde tirar força. Ele vai secar e vai morrer. Assim como diz a palavra. Ele vai secar e ele vai morrer. Agora, o que acontece se você poda um ramo? Sabe o que acontece? Ele se sente fraco. Mas ele ainda está conectado na árvore. O que ele vai fazer? Vocês sabem ou não? Ele vai puxar mais energia da árvore. Porque agora ele está se sentindo fraco, então ele percebe que ele é mais dependente ainda da árvore. E ele começa a pedir mais nutriente, ele começa a pedir mais energia da videira. Percebe isso? Muitas vezes a gente está aqui, ligado em Cristo, ligado em Deus. E aí a gente começa a dar fruto, e a gente começa a produzir, e a gente começa a fazer coisas muitas vezes que chamam a atenção. E a gente fala assim, a gente está abafando, a gente está demais. Aí vem uma poda, acontece alguma coisa, a gente se sente ferido, a gente se sente machucado. É uma poda. A gente está sendo limpo. E aí a gente meio que se sente fraco. Sabe por quê? É para lembrar, eu dependo disso aqui. Eu dependo. Deus, beleza, eu estava arrogante, estava bonito. O fruto estava tudo aqui aparecendo, eu estava me achando. Mas agora o Senhor me lembrou, eu fui podado, me sinto fraco. E o Senhor me lembrou, eu dependo de você. Me dá mais. Me dá mais. E o que acontece? O pé fortalece o ramo podado. E na próxima estação, o que vai acontecer? Ele vai dar fruto de novo. E ele vai dar mais fruto do que deu antes, porque ele foi bem podado. Foi bem podado porque o lavrador é Deus, né? E ele sabe fazer. Deus sabe fazer. Amém? O joio e o trigo. O joio está junto com o trigo. Você conhece algum joio? Deixa eu te perguntar, é sério. Você conhece algum joio? Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem certeza que conhece, talvez não seja joio. Eu deixei essa para o final porque eu achei que ia ser muito legal. O joio se disfarça, você não sabe a diferença. Você não sabe até que ele seja esmagado, junto com você. Uma coisa que eu falei hoje de manhã na escola dominical, eu quero repetir agora. Na verdade, eu falei isso a primeira vez quando começou a pandemia aqui no Brasil. Quando começou o isolamento social, eu falei isso. Em alguma mensagem minha, não me lembro agora qual que foi. Mas eu disse, eu jamais vou dizer que Deus mandou essa pandemia, não acredito nisso, né? Mas eu acredito num Deus que usa todos os momentos, que trabalha todos os momentos. Porque eu acredito num Deus que, como nós lemos hoje, é soberano. Sabe todas as coisas e tem o controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. E Ele sabe usar todos esses momentos.
E o que está acontecendo, eu falei isso lá no começo, e agora, depois de meses depois, eu posso confirmar, porque é o que nós estamos vendo. As pessoas não estão esfriando. As pessoas não estão menos crentes. As pessoas não estão mais acomodadas. As pessoas simplesmente estão revelando o seu caráter. As pessoas estão revelando o seu caráter. Sabe por quê? Porque com tudo isso que está acontecendo, sabe o que está acontecendo com muitas pessoas? Elas estão sendo esmagadas. E aí, a gente começa a ver o que tem por dentro. A gente começa a ver o interior. A gente começa a ver quem tem fruto dentro de si próprio e quem está vazio por dentro. E aí você começa a entender por que não tinha nada para oferecer. E aí, como eu disse, eu deixei essa parte para o final, porque tem algumas coisas a mais. Não é o simples fato do joio estar misturado ao trigo. Existe o fato que se você perguntar para um agricultor, e perguntar para ele assim, fala assim, mas é só tirar o joio do meio do trigo e beleza? Foi isso que aconteceu? Ele vai dizer assim para você, não, eu tive um prejuízo na minha plantação, por quê? Porque o joio que estava no meio do trigo, ele suga os nutrientes que era para a minha plantação de trigo. Ele pega parte do adubo, ele pega parte dos nutrientes que estão na terra. Então ele acaba gerando um prejuízo na minha plantação, porque ele afeta o trigo. Ele acaba afetando o trigo. Assim como pessoas joio afetam pessoas trigo. Você nunca se sentiu sugado por uma pessoa? Que muitas vezes você acaba percebendo que a pessoa não tem nada no seu interior, e além de não ter nada para oferecer, ela ainda acaba te sugando. Já percebeu em meios de lugares, não vou citar só a igreja, mas a igreja também, mas já observou em meios de lugares, pessoas que você diria assim, no trabalho, por exemplo, pensa no teu trabalho, por exemplo, você falasse assim, tal e tal pessoa podia sumir, podia ir embora daqui, que o trabalho ia render mais sem eles. Já pensaram isso? Que são pessoas que não produzem nada e ainda atrapalham, ainda prejudicam o trabalho, ainda tiram muitas vezes a nossa vitalidade de trabalhar. E isso nós podemos trazer para a igreja também. E aí a gente pensa assim, mas a gente vai fazer o quê? Vamos arrancar? Como eu já ouvi, eu sou filho de pastor, né? Então eu já ouvi isso, ó. Muitas vezes pessoas chegando no meu pai e falando assim, pastor, fulano, pelo amor de Deus, não ajuda em nada. E se nós desse uma forcinha? E meu pai sempre foi muito firme, falou assim, a gente não tira o joio do meio do trigo. Até porque a gente não sabe com certeza. Porque o joio, ele se disfarça muito bem. E às vezes a gente acha que é um joio e não é. Mas pastor, quando a gente tem certeza, bom, era nesse ponto que eu tinha falado aquela hora, quando você tem certeza, talvez não seja um joio, porque o joio é aquele que se disfarça bem. Aí a gente vai fazer outro paralelo da parábola do joio com a parábola do semeador. Porque a parábola do semeador diz muito claramente a respeito de terrenos com espinhos. E terrenos com espinhos muitas vezes, e os terrenos rochosos também. Os terrenos muitas vezes, eles são pessoas, certo? Os terrenos da parábola do semeador são as pessoas, somos nós,
certo? Então, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho 37 anos e acabei de me converter. Me converti agora. Estou ouvindo o pastor pregando, o pastor está pregando bem. Eu me converti, certo? Aí eu vim para a igreja. Começo a frequentar a igreja. Só que é o seguinte, eu não vou mudando a minha vida. Não vou tirando meus velhos hábitos. Eu não vou tirando muitas vezes do meu convívio companhias que são prejudiciais. E eu sei disso. Certo? Essa é uma das comparações feitas com os terrenos rochosos e com os terrenos espinhentos. Que ele diz assim, a semente foi plantada num terreno espinhento. E aí ela cresceu, tranquilinha, ela cresceu. Só que é o seguinte, o que o espinho faz? Ele cobre a planta. E ele sufoca a planta. Aí ela não aguenta. Quantas vezes vocês conheceram pessoas que se converteram, que chegaram na igreja, se converteram, e rapaz, você olha assim e fala assim, mas olha, que bênção. Mas 6 meses depois, 1 ano depois, cadê a pessoa? Já aconteceu? Lembram? Lembram? Muitos. E aí você vai ver, fala assim, ixi, olha, a pessoa voltou a beber, voltou a fumar, ou qualquer outra coisa que seja, tá? Voltou a andar com tais pessoas e tudo mais, tal. Agora vem uma pergunta, será que voltou ou nunca deixou? Porque eram rochas que não foram tiradas, ou espinhos que não foram arrancados. Ou podem ter sido parcialmente arrancados. Mas o que acontece se você simplesmente cortar um espinho? Uma erva daninha, o que acontece? Ela cresce de novo. Não adianta podar. Percebe a diferença? É aqui que eu quero entrar na diferença do joio e do trigo, aonde Cristo fala assim, o joio está no meio do trigo, não mexa. Não mexa. Se você é trigo, você vai brilhar ao sol. Lembra da explicação da parábola do joio e trigo? Se você é trigo, você vai ser colhido no devido tempo e você vai brilhar ao sol. O joio que estava no meio de você vai ser colhido também. A diferença é que ele vai ser separado e ele vai queimar. Vai ser lançado no fogo e vai queimar, tá? Qual que é a diferença? O joio com o joio, você e eu não mexemos. Esse a gente deixa para Deus. É Deus que vai mexer. Agora, você e eu conseguimos e devemos identificar as pedras e os espinhos. Por isso que eu falei, talvez você perceba tanto alguém que na verdade você está julgando a pessoa como um joio, mas ela pode ser um espinho. E o espinho, o que você tem que fazer? Arrancar. O espinho ele tem que ser arrancado. As pedras, elas têm que ser arrancadas. Senão, é você que está deixando de fazer com que a semente lançada sobre você cresça. E aí muitas vezes ocorre a seguinte pergunta, como fizeram para mim recentemente a respeito justamente disso, da questão de dar fruto. Eu vou na igreja, eu estudo a palavra e tal, só que eu não sinto a minha vida produzindo. Bom, presta atenção. Se você está ligado aqui, certo? Se você está ligado aqui, mas se você não está mantendo sujeira no seu terreno. Porque isso não significa necessariamente que você vai ser cortado e lançado fora. Mas você pode estar deixando de produzir por estar mantendo coisas no meio da sua vida. Por estar mantendo coisas no meio da sua vida, rochas, espinhos. E aí a gente vai entender completamente quando Jesus fala, se você permanecer em mim e eu em você. Às vezes a gente está ligado em Cristo, mas está meio assim, ó. Sabe assim? Nesse domingo eu vou. Sabe assim? Essa semana eu li um pouquinho. E às vezes a gente fala assim, mas
eu consigo fazer essas coisas em casa. Ah, gente, eu só consigo rir, de verdade. Se nem vir na igreja está tendo força para fazer, vai mesmo querer me convencer que em casa vai fazer? Não vai. Não vai. O apóstolo Paulo falou: não deixais de congregar. Não deixais de congregar. Se vocês não estiverem juntos, vocês vão automaticamente largar e se desviar aos poucos. Se um ramo muitas vezes não tem força estando junto com os outros, imagina separado. Ah, mas eu estou junto com Jesus. Bom, se tivesse, estava obedecendo ele e ele mandou fazer o quê? Mandou estar junto. Quantas vezes Jesus foi claro: permaneçam juntos, permaneçam unidos. Então não vem dizer que eu estou com Jesus, se você não está com os irmãos, você não está com Jesus. Ele falou isso. O que Jesus falou na oração sacerdotal? Pai, eu oro para que eles sejam um. Assim como eu e tu somos um. Assim como eu estou ligado em ti e tu estás ligado em mim, eu oro para que eles também estejam ligados em nós. Eu oro para que eles estejam juntos, unidos, ligados. Não tem como eu dizer que eu estou com Cristo se eu não estou fazendo o que Ele mandou fazer. Eu posso até disfarçar muito bem. Eu posso até me vestir de crente, né? Faltou um terno e uma gravata aqui, né? Como muitos dizem que é se vestir como crente, né? Eu fico bonito assim de camisa. Fico bonito. Mas todo mundo sabe que eu gosto mesmo o quê? Boné e camiseta. Né? Mas eu visto assim porque eu sei que eu fico bonito. Né? Mas é só para a gente entender que não adianta se vestir de crente. Não adianta ter aparência de cristão. Não adianta se vestir de trigo, se o interior está vazio. Se o interior está vazio. O joio, para quem não sabe, além de não produzir nada, e além de sugar os nutrientes do trigo, ele também é uma erva daninha. Ele é venenoso. Ele não pode ser consumido. Por isso que ela é lançada e queimada. Ele não pode ser consumido, nem por animais. Cuidado. Cuidado com o que você consome. Cuidado com o que você consome. Quarta-feira, na pregação de quarta-feira, eu disse que aqueles que ouvem quaisquer pessoas são como caçambas. Sabe essas caçambas que a gente aluga quando a gente vai reformar ou construir? O que acontece quando a gente põe uma caçamba dessa na nossa calçada? Todo mundo joga qualquer coisa lá dentro. Pessoas que não ouvem a palavra da verdade, pessoas que não ouvem a verdadeira palavra, a palavra de Cristo, são assim. Recebe qualquer coisa, recebe qualquer entulho, recebe qualquer lixo. Tudo que os outros têm, joga lá dentro. E apesar de estar cheio, é vazio. Porque não tem nada de que possa oferecer. Não tem nada de fato, não tem um fruto em que possa oferecer. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a se colocar em pé.
que nós sejamos trigo, que nós sejamos terras férteis, e que nós possamos ser semeados por Cristo, e não pelo maligno, assim como a palavra diz. Em nome de Jesus. Senhor Deus,